Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Estudo do Direito. Estamos já na 10ª aula deste curso. Hoje, na 10ª aula, vamos falar sobre o direito potestativo, aqui na continuação da matéria ligada ao direito subjetivo. Na aula passada falamos sobre o direito subjetivo em sentido estrito. Hoje, na continuação, falaremos sobre o direito potestativo, que é um poder concedido ou reconhecido pela ordem jurídica. Para começarmos, é importante lembrar a definição de direito subjetivo apresentada na aula anterior. Dizíamos nós que direito subjetivo é a faculdade ou poder reconhecido pela ordem jurídica a uma pessoa de exigir ou pretender de outra um determinado comportamento positivo ou negativo, ou de, por ato da sua livre vontade, só de per si, ou integrado por um ato da autoridade pública, produzir determinados efeitos jurídicos que inevitavelmente se impõem à outra parte. Tal como dissemos na aula passada, a primeira parte desta definição refere-se ao direito subjetivo em sentido estrito e a segunda parte ao direito potestativo, que trataremos nesta aula. Conforme a segunda parte, o direito potestativo é o poder de, por ato da sua livre vontade, só de per si ou integrado por um ato da autoridade pública, produzir determinados efeitos jurídicos que inevitavelmente se impõem à outra parte. Vamos detalhar esta definição. Primeiro, ela diz-nos que é o poder de, por ato da sua livre vontade. O que é que isso significa? Isto quer dizer que o titular do direito potestativo pode atuar sozinho, movido pela sua própria decisão. Não depende da colaboração de outra pessoa, nem espera que alguém cumpra um dever, como ocorre no caso do direito subjetivo em sentido estrito, que falamos dele na aula anterior. A expressão só de per si quer dizer que o simples ato do titular do direito é suficiente para gerar ou produzir o efeito jurídico. Podemos dar o exemplo de um trabalhador que despede-se de forma unilateral, cumprindo a lei. Ele não precisa do consentimento do empregador. Quando a definição diz integrado por um ato da autoridade pública, quer dizer que há determinados direitos potestativos que só produzem efeitos quando o titular do direito manifesta a vontade de exercê-lo e houver a intervenção da autoridade pública para confirmar ou executar o efeito jurídico. Isto é, tem de haver ratificação, homologação ou registro. Dão-se os exemplos da homologação do divórcio por mútuo consentimento, registro de aquisição e transmissão de imóveis, alteração de nome ou apelidos e outros exemplos que merecem a ratificação, homologação ou registro. A definição também diz produzir determinados efeitos jurídicos. Isto quer dizer que o exercício do direito potestativo pode extinguir uma relação jurídica, modificar uma situação existente ou criar novos direitos ou deveres. Assim, os efeitos do direito potestativo podem ser extintivos, modificativos ou constitutivos. A última parte da definição que será analisada diz que inevitavelmente se impõem a outra pessoa. Esta parte expressa a principal razão de ser do direito potestativo, porque quer dizer que ninguém pode impedir a produção dos efeitos jurídicos do direito potestativo. Não é necessário que alguém concorde e os efeitos são produzidos de forma automática logo que o direito for exercido. Assim, a outra parte vincula-se aos efeitos jurídicos mesmo contra a sua vontade. Temos como exemplo o poder disciplinar do empregador. A entidade patronal ou o empregador tem o poder de aplicar sanções disciplinares como a suspensão ou o despedimento por justa causa ao trabalhador que viole os seus deveres laborais. O trabalhador tem o dever de sujeitar-se à decisão, mesmo contra a sua vontade. Assim, enquanto o titular do direito potestativo faz o uso do poder que a ordem jurídica lhe confere, a outra parte resta apenas a sujeição e permitir que os efeitos do direito potestativo se produzam na sua esfera jurídica. Concluímos assim com esta aula. Foi um prazer estar aqui a tratar de matérias ligadas ao direito subjetivo. Estaremos juntos na próxima aula. Eu sou Fernando Chessing. Bons estudos.